Como poderia nos ajudar perante as escadas particulares? Escolas particulares. Ela escreveu escadas. Estão fechadas, não querem repassar desconto na mensalidade, sendo que não está tendo gasto tal. Aí eu acho que isso é negociação. Isso, como é que Porque pode então, o pai ou o aluno pode se proteger? E também a escola, né, que precisa manter ali a sua estrutura, Fernando. Tem alguma orientação legal que possa ser feita? Antes da doutora falar, eu acho que tem que ser negociação com a escola, né? Não tem nada específico ainda. Sim. Mas pode falar, doutora. O que mais vai ser utilizado neste momento, tanto com a escola como com aluguéis, também vai ser a negociação. É óbvio que tem aquele questionamento, nossa, mas eu não estou tendo aula presencial, mas estou pagando o valor da mensalidade como se fosse presencial. O que acontece? As escolas, elas também têm as suas despesas, têm que manter os professores e tudo com pagamento, mas ela tem um pouquinho de redução do custo físico. Verdade. Aí dá para tentar negociar uma redução. Isso. Claro que, posteriormente, vai ter que recuperar todo esse tempo perdido e não vai poder cobrar também mais por isso. Então, vão ter que ser repostas as aulas para que os alunos não percam o semestre da faculdade ou da escola convencional. De alguma forma, isso vai ter que ser resolvido. O que eu tenho visto, todo mundo está tendo aula online. Eu tenho crianças, sobrinhas em casa, aula online. Mas isso você falou, é o bom senso. Negociar, né? Porque como a escola está fechada, não tem porteiro, não tem o que vigia o aluno lá, me fugiu o nome agora, não tem, economizando um monte de gasto, luz, né? Então dá para reduzir. Então, palavra-chave, negociação por enquanto. E na pior das hipóteses, se não tiver nada, a justiça vai buscar. Isso. É claro, essa situação que a gente está vivendo vai gerar uma demanda judicial para frente, com certeza muito elevada, tanto nessa parte de direitos do consumidor, como trabalhista, como tributária. Me diz uma coisa, Fernanda. Vamos pegar um exemplo da escola, por exemplo, que aderiu àquele programa do governo que é feito a compensação da folha de pagamento ali. Eu não sei se é a metade, como é que funciona exatamente. Tem alguma contrapartida? A escola, por exemplo, não pode demitir os funcionários, ela não pode aumentar a mensalidade. Como é que está funcionando esse programa? Ela não, para os trabalhadores que têm a jornada reduzida, pelo tempo que ele tiver essa redução, ele tem a garantia de estabilidade no emprego. Então, ele não pode ser demitido. Isso, se for 30 dias, mais 30 dias, se for 60, mais 60. Tem outra participação aqui, Rodolfo Ferreira. Queria saber se é verdade, se vão trazer pacientes de São Paulo para cá. Bom, mas já trouxe, né? Sempre teve isso, a gente manda daqui para lá. Sim, eu acho que ele está perguntando no caso do Covid, né? Mas sim. Talvez venha assim. Então, mas essa prática já tinha. O prefeito teve que um dia a gente perguntou, ele falou que o hospital daqui não dava conta, porque vinha muita gente de fora, mas também a gente mandava um monte de gente daqui para os outros hospitais. Natália Prado está perguntando se é uma boa época para fazer empréstimo, Fernanda, já que as garantias jurídicas estão mais afrouxadas, digamos assim. Sim. Teve o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, ele foi zerado também. Então, é uma possibilidade de você fazer um empréstimo sem a cobrança desse imposto. E os grandes bancos, né, eles também já oportunizaram a redução bem grande de juros para empréstimos, para renegociação, refinanciamento. Cheque, tudo? Tudo. Ele, em média, assim, por exemplo, de 17% ao mês, caiu para 2,5% por mês. Então, assim, é claro, você vai ter que olhar. Consequência, sempre. É o melhor, você pagar mais parcelado com juros menor do que... Uma dúvida também que a gente sempre teve aqui, e ouvintes da gente já perguntou também. Por exemplo, você tem uma dívida no banco, de imóvel, eu já sei que... mas quem renegociou uma dívida, ou um empréstimo que está lá, não sei o que e tal, automaticamente ele foi pausado. Agora é lei, realmente. Não, agora é lei. No começo, você tinha que ir lá pedir a pausa e tal. Eles dão um contrato para você assinar, e a pessoa falou, eu não consegui ler o contrato inteiro. Eles jogam, você não sabe, que você é do direito do consumidor, não tem nada específico, quero que você fale, esclareça o pessoal. Eles jogam isso aí diluído nas últimas prestações, ou eles jogam essas 3 ou 4 sozinha para o final, sem juros, sem nada? Como é que pode ser feito? Sim. Eles suspendem por esse período. É pausado durante 3 meses, né?
E aí, o que eu estava imaginando era o seguinte, 4 meses sem pagar, aí vou setembro, volto. Aí eu começo a pagar normalmente aquela que está vencendo, e as 3, 4 que ficaram vão ser jogadas para o final. Não é assim. Sim, eu já vi das duas formas, mas em regra vai para o final, pelo que eu vi pelos bancos. Para o final? Mas vai depender realmente do contrato, vai ter que olhar caso a caso, porque não mas tem então não é obrigação. lei para todos os bancos, é assim jogar para o final. Ele pode diluir, ele pode cobrar juro. Vai acabar cobrando. Porque então, vai postergar. Isso que tem muita gente que está com medo de ir lá pedir para postergar a dívida. Se ele diluir, vai acabar sendo normal. Agora, como a parcela para o final, as que vão mais para frente, tem mais a correção Então, na verdade, não é um benefício, né? Está só tirando. O benefício é que, assim, se a pessoa deixasse de pagar hoje, ia incidir multa, né? E também existe a possibilidade de ter uma rescisão contratual. Então, essas penalidades é que não vão ocorrer agora. Então é tudo ilusório. Povo, presta atenção. 3 perguntas importantes aqui. Ó. Então lê aí pra gente. Uma da Natália Prado. Ó, temos um pequeno restaurante. Tem alguma forma de eu pagar menos imposto? Sim. Então, o Simples Nacional, ele teve a suspensão dos pagamentos deles, então. Tanto dos tributos estaduais e municipais, que vão ser pagos a partir de julho, agosto, setembro, e o dos federais a partir de outubro, novembro e dezembro. Além disso, tem uma possibilidade que, para quem é do Simples Nacional, ela falou pequeno restaurante, né? Que é do PIS e COFINS monofásicos, né? Que são tributos que incidem lá na indústria, nesse caso seria de águas, bebidas, cervejas, refrigerantes, ele incide na indústria. Aí quando chega no restaurante, e esse restaurante é do Simples Nacional, às vezes ele acaba pagando de novo. Meu Deus. Então, existe uma possibilidade de fazer uma revisão, levantar os últimos 5 anos para ver o que foi pago a mais, aí restitui esse valor, ou compensa com o que ele tem que pagar daqui para frente. Juliano Gripe está perguntando, boa tarde, quando sai a restituição do imposto de renda desse ano? O imposto de renda, ele teve a prorrogação das declarações até junho, até 30 de junho. Porém, as restituições, para quem já declarou, a partir de maio agora já começa. Entendi, a partir de maio. Aqui a Fernanda, que falou da escola, ela disse que eles foram lá, mas eles não querem dar desconto. Então, Justiça depois, a justiça vai ter, os advogados vão ganhar muito dinheiro, vão ter muito trabalho depois. Hoje a gente tem aqui em São José, eles dão um amparo muito bom para a gente. Tem o PROCON, ali no centro da Univap do Aquários, eles têm um centro de atendimento do estágio, mas não está funcionando, tá? Não, nesse momento. Tem que esperar. Vamos esperar passar essa coisa. Juliano Gripe está perguntando se no ramo da construção tem algum benefício fiscal. Sim. A construção civil, a gente um dos principais ramos que a gente até trabalha lá. Quando eles vão parado? Desculpa interromper. Não, você acredita? Eles estão trabalhando num nível bem reduzido. Esse mercado? Não está aquecido, mas está trabalhando devagarzinho. Quem tinha férias para tirar, eles acabaram dando vendas, férias. Que eu digo, locação. Sim. Vendas, o que está parado, mas aluguel tem bastante. Por quê? As pessoas estão querendo deixar de pagar um aluguel mais caro e ir para um aluguel mais barato. Então, está tendo a rescisão dos grandes contratos e indo para os pequenos. O que eu conversei com um amigo arquiteto esses dias é que assim, não está parado, mas o grande problema deles tem sido os fornecedores que estão parados. Então, a madeireira, cimento e tal. Construção. Saiu uma autorização para lojas de materiais de construção funcionarem. Está funcionando. Com todos a higienização correta, mas eles estão podendo funcionar. Pode continuar, você ia falar. Então, o que acontece? Quando alguém compra um terreno e constrói nele, quando ele vai pedir o habite, né, que é a autorização para habitar, ou até quando vende durante a obra para a pessoa entregar as chaves, a prefeitura cobra o ISS habite, que ISS é Imposto sobre Serviço. Só que a pessoa está construindo para ela mesma, então ela não está prestando serviço para ninguém. Então essa é uma possibilidade na construção civil, que é bem caro esse imposto, porque ele é medido pelo metro quadrado da obra. Então a gente
entra com uma ação para a pessoa não precisar pagar. Mas a pessoa tem como comprovar, claro que Isso, que é para ela mesma. E se ela já pagou até 5 anos, dá para restituir também. Rodolfo Souza pergunta, vai ter a liberação do FGTS para os trabalhadores? Teve uma decisão também recente, em que oportunizou os trabalhadores tirar até um salário mínimo do FGTS, agora no momento de crise, que é o valor de R$ 1.045. Mas por data de nascimento ou não? Ele começa a partir de junho. Provavelmente deve ser por... Tem uma... Eu não sei exatamente qual é o critério de seleção, mas com certeza eles vão distribuir. Fernanda, na sua opinião, qual seria hoje, ou quais seriam as medidas hoje que o governo poderia implementar para realmente ajudar esse pequeno e médio comerciante que está fechado? Não sei se seria uma redução de impostos ou um postergamento deles, ou mesmo um afrouxamento ali na questão trabalhista para ele manter o emprego do pessoal. O que você enxerga assim que poderia haver como solução e não está acontecendo hoje? Então, o ideal mesmo seria os contribuintes não precisarem pagar o imposto durante esse período. Em outros países, né, aconteceu isso, realmente houve a supressão da cobrança. Aqui no Brasil, por enquanto, teve a postergação e esses tributos que eu falei, que a alíquota deles foi abaixada até 0, daí é um benefício. Mas o que a gente tem que pensar? Tem que ter um meio do caminho, né, a contrapartida, porque também se tirar toda a arrecadação do Estado, do município, eles não vão conseguir dar a contrapartida deles para com a gente, né? Então tem que chegar aí no meio do caminho, nem que seja, teve a redução de 50%, por exemplo, das alíquotas do Sistema S, que é aquele de SESC, SENAI, SESI. Então é um meio do caminho, eu vejo. Se reduzir pelo menos os impostos que são mais pesados mesmo, por exemplo, os que incidem sobre a folha de pagamento, aí eu acho que pode dar um suspiro para os... Para mim está correto a medida que o governo tomou. Eu não sou a favor do governo Bolsonaro, mas eu acho que está correto. O que falta realmente é gestão, né? E logística realmente, que não chegou na mão de quem precisa ainda. Tem muita gente que não pegou nem a primeira parcela ainda dos R$600. Muita burocracia. Mas hoje eu fiquei até um pouco aliviada, porque nos Estados Unidos também, hoje, tem gente também que não está conseguindo receber o seguro-desemprego, por questão de aplicativo também. Então, não é só aqui no Brasil, mas eu acho que falta um pouco de boa vontade, sim. E o que eu acho que deveria ser uma das medidas do governo era investir em massa realmente nessa pandemia para ir embora logo. Então, eu acho assim que no meio do caminho, como a gente está no meio do caminho, não tem como voltar, agora tem que só ir para frente, né? Deixa muito a desejar, eu acho, né? Com os pequenos e médios ainda, porque vão ter que ir atrás de empréstimo e depois vão ter que pagar como? Como a Fernanda falou no início do programa, as empresas médias ou maiores, elas têm ali um caixa para fazer uma manobra ou outra, deixa alguns funcionários em férias coletivas e tal. Mas o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor, ele não tem como fazer isso. Eu queria concluir assim, cobra das grandes empresas, das grandes fortunas, agora era a hora de fazer isso. A Receita Federal ela disponibilizou um parcelamento de uma forma diferente, que nunca tinha acontecido antes. Para quem tem dívida federais, né? Tanto que até a Fiesp entrou com uma ação contra o Estado de São Paulo para conseguir abranger todos os comerciantes e industriários de São Paulo. E a decisão do juiz daquele caso foi muito sábia. Ele falou assim, olha, eu não posso dar uma decisão para valer para todo mundo, porque cada empresa tem a sua peculiaridade. Né? Uma tem uma condição melhor e a outra está em apuros. Né? Então ele falou assim, nesse sentido, ele negou a decisão do Fiesp, mas ele deu a possibilidade de cada empresa entrar individualmente com a sua ação para pedir a suspensão dos tributos estaduais. Que bom, né? Seria mais ou menos uma versão do Refis para pequenas empresas ou não? Não, esse que teve no Estado de São Paulo seria realmente uma ação judicial para suspender os tributos. A da Receita Federal, que teve, o que aconteceu? Tem os refis, né, comum, que tem, são aqueles parcelamentos por adesão. Tem todos os requisitos lá, se a pessoa se enquadrar, ela adere ao parcelamento. Mas agora vem um parcelamento de uma forma diferente. Você apresenta uma proposta para a Receita Federal,
com as suas condições, você mostra assim, eu tenho faturamento tal e eu consigo pagar isso por mês. Se eles conversarem e houverem essa transação de forma individual, o contribuinte com a Receita Federal, eles aprovam de uma forma mais maleável, né? Que o contribuinte, porque não adianta ele assumir um compromisso que ele não vai conseguir pagar. Então, eu acho. Assim. A Nicole Prado está perguntando: eu tenho um processo de receita na justiça. Eles podem pegar dinheiro da minha conta ou negativar meu nome? Sim. O que acontece? Os processos hoje, eles estão suspensos até segunda-feira, os eletrônicos. Os físicos, como o fórum está fechado, aí eles ainda continuarão suspensos. Não estão tendo nem audiência, só online. Tributário quase não tem audiência, muito pouco. Mas os trabalhistas, eu já fiquei sabendo que o trabalhista está tendo audiência online. O prazo está suspenso até segunda-feira agora, de todos os processos. A partir de segunda volta os eletrônicos, né? Os físicos continuam suspensos. Nos processos da Receita, então, eles não conseguem mais bloquear a conta corrente porque está suspenso. Mas também saiu uma portaria da Receita Federal suspendendo a negativação por protesto, os parcelamentos também que estão em andamento. A pessoa pode ficar por 90 dias sem pagar. Claro que no final dos 90 dias tem que estar em dia, mas daí não vai cobrar juros nem multa. E também foram suspensos todos os atos administrativos da Receita Federal. Então, nesse momento, por 90 dias, não pode incluir em dívida ativa, fazer a cobrança, nada. Doutora, uma dúvida. Todo mundo no outro programa já perguntou para a gente: esse dinheiro que o governo dá de R$600 não dá para pagar aluguel. Como é que ficam os aluguéis da pessoa que mora numa casa alugada e o locador não paga e o locatário só depende daquilo para sobreviver? Então, acaba virando uma corrente, né? Porque um precisa de uma coisa para pagar, que o outro depende agora, desse dinheiro. Bem no comecinho do ano, costumam sair os índices de aumento, né? O IGPM. Isso, Então, o aluguel também, assim como a escola, por enquanto, é só perante negociação mesmo. Então, tem alguns locadores que estão reduzindo, outros que estão suspendendo assim, uma parte do pagamento do aluguel mais para frente. Então, por enquanto, é por negociação. Tem um projeto de lei que está em andamento, ainda não foi analisado, que fala para não poder ter o despejo dessas pessoas até outubro. Então, se ele for aprovado, o que vai acontecer? A pessoa não vai poder ser despejada. Isso significa que ela vai poder ficar devendo e não vai poder ser despejada. Já é uma segurança, vou complementar mas ao uma mesmo tempo... Aqui. É ruim para o locador, que depende daquilo. Então, assim, é uma coisa difícil, porque cada caso é um caso, realmente, né? E aí todo mundo está vivendo, isso é novo para todo mundo. De repente, a hora que acabar tudo isso e a justiça vai ficar no gargalo cheio de coisas, porque a brasileira adora tudo meter um processo. Então, acho que vai ter até coisa específica para muitas coisas, né? Que estão acontecendo. O Paulo Vieira está falando aqui, que ajuda se tem, pois não pode abrir o bar onde tem um giro de capital e assim não entra o dinheiro. Não tem como conseguir o auxílio emergencial, pois não se encaixa. Como que os donos desses estabelecimentos alimentícios que estão com essa restrição fazem? Futuramente entram com uma ação judicial para ter esse desconto de impostos, essas isenções e tal, porque realmente eles não estão inseridos em nenhuma das categorias, né? Nesse caso... Realmente, assim, se ele está com um Simples Nacional, ele vai realmente só postergar. E se for lucro real e presumido, com base na receita que entra no faturamento. Uma hipótese para bares e restaurantes é fazer a revisão do que foi pago a mais indevidamente, que é aquela história de... Porque bares e restaurantes, o que acontece? Vende bastante refrigerante, cerveja, chopp, água com gás... E todos esses impostos, eles estão com um PIS e COFINS embutido nele. Então, a média, mais ou menos, de recuperação é de um faturamento. Então, por exemplo, se ele tem um faturamento de 100 mil, nos últimos 5 anos, a média que a gente consegue recuperar é de 100 mil reais. Então, e esse dinheiro, ele sai em até 90 dias. Então,
é uma possibilidade de já dar um fôlego aí para a pessoa, né? Se ele... Então, existe uma, entre aspas, porque também não há precedente legal sobre tudo isso que está acontecendo, né? Então, aí fica, Paulo, a dica para você. Realmente, sobre o que está acontecendo, é só postergação mesmo. Ô Matias, Mariana Matos, boa tarde, gatona e gato. A gatona é para ela e o gato é para você. Porque ela pôs separado para mim, Vera Lindona. Então, a gatona é para ela. Você subiu um nível acima. Eu subi um nível acima. Obrigada, boa tarde. Fernanda, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, as despesas médicas são dedutíveis no imposto de renda, né? E os familiares dessas pessoas que estão com tratamento, se tratando com Covid, das pessoas que morreram e tal, isso entraria também nessas deduções ou não há um parâmetro ou uma diretriz que fale sobre isso ainda? O que entraria para desconto seria o convênio médico mesmo, né? E aí, se for particular, você vai ter que comprovar que teve despesa com essas coisas para poder ter a dedução do imposto de renda. Ah, sim, entendi. Ficou alguma coisa para a doutora falar? Não, tem algo que você queira complementar, eu queria Fernanda? que você desse uma geral, assim, suas considerações finais. Porque a coisa está tão confusa, os empresários, os empreendedores, eles estão tão sem saber o que fazer, inclusive aqui no shopping, né, Vera, que está fechado. Tem hora que não está. E aí você deixa suas redes sociais, o pessoal te seguir, e vai ficar lá na página fixado esse vídeo. Compartilhe com seus amigos para assistir a sua participação. O link está lá na página. Vai ficar, daí quem fizer a pergunta, a gente repassa, ou você pode ir lá na página ver seus também, responder. Também, do seu escritório. Tá? Dê um alento aí para os pequenos, médios e micros, né? Porque os grandes nunca vão passar dificuldade mesmo. O que eles podem... Isso vai passar, né, Fernanda? Só que a gente Sim. tem maneiras de passar por isso de que não seja tão ruim para todo mundo, né? Sim. Bom, o que eu tenho a dizer é que, assim, esse momento é o momento da gente analisar o que existe dentro da empresa. Às vezes a gente está no sufoco do dia a dia, né, matando um leão por dia, vendendo almoço para pagar janta, e aí não presta atenção na parte de planejamento, de estratégia, de análise mesmo. Então, aproveitar que é uma situação ruim, mas já que as portas estão fechadas, procure saber os seus direitos, entendeu? Tem muita tese tributária que as pessoas têm direito, mas não sabem, elas não correm atrás para saber. Essa dos bares e restaurantes que eu mencionei, por exemplo, ela também é disponível para farmácias, para perfumaria, para autopeças. Então, tem várias... Essa informação a gente encontra no Dr. Google? Sim, coloca lá PIS e COFINS monofásico. Aí lá vai conseguir essas informações para ter esse direito, para recuperar. Tem uma tese também tributária que é da inconstitucionalidade da multa dos 10% da FGTS. Então, todo mundo que tem funcionário e demitiu sem justa causa tem direito a recuperar esse valor também. Tem opções do INSS sobre verbas indenizatórias que não pode ser cobrado e também uma possibilidade de restituir. Então, só nessa já tem várias possibilidades de recuperar, e não só recuperar, mas de daqui para frente não pagar mais, né? Para reduzir o custo tributário. Então, assim, realmente buscar estudar os seus direitos como empresa, como também contribuinte, pessoa física, para conseguir gozar desses benefícios. Então, época de pandemia, uma das vacinas, informação. Informação, com certeza. Vendo como é bom? É uma época de reflexão total, né? Tanto para a sua vida, para o seu negócio. Agora, sim, ela é tributária, porque ela não poderia ser nunca da área criminal, porque ela é doce. Então, assim, prazer te conhecer aqui, as portas estão abertas para você. Super informativo o seu papo aqui com a gente, foi mais um papo. As pessoas aqui no comentário estão te agradecendo bastante, Pedro, Ana Maria. Bastante leve, de uma maneira fácil para todo mundo entender. Falando justamente isso, porque eles estavam com muitas dúvidas e não encontram onde sanar essas informações, né? Então isso a gente tem que agradecer mesmo. Aqui os microfones estão abertos para você, qualquer novidade. Muito obrigada. Eu conheço o Matias já, né? A gente posta lá no nosso Insta dicas diariamente sobre tanto oportunidade como informação dos direitos. A nossa rede social no Instagram e também no Facebook é LSO Advogadas.
Advogado. LSO Advogados. Então, LSO Advogado. procurem lá. Das. Não procure lá não, a gente deixa na A página gente vai depois. deixar, vai estar fixado lá para vocês. Então Muito tá. obrigada. Obrigada novamente. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta em 30 segundos. Fique aí com a gente.